nós orarmos? Senhor Deus, bendito e santo, nós te louvamos, Senhor. Teu nome é tremendo, o Senhor é eternamente bendito. Nossas almas se voltam a ti, se curvam diante de ti, de forma reverente e temente, para louvar o teu nome, para engrandecer e clamar pelo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos profetas, o Deus da Santa Igreja, o Deus dos santos apóstolos, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa família, Senhor, um Deus de aliança, de pacto desde a eternidade. E o Senhor tem proposto, Senhor, em Cristo Jesus, nos fazer a semelhança do Teu Filho, nos santificar, nos moldar, tudo isso para a Tua glória. E o que nós te pedimos é que essa boa obra continue sendo realizada pela operação do Teu Espírito Santo. E para isso nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos entender a Tua palavra, precisamos que o Senhor fale aos nossos corações. E é isso que nós te pedimos, Senhor. Tira todo impedimento, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, dá-nos iluminação, dá-nos compreensão dos textos bíblicos, das doutrinas bíblicas, de maneira que nós possamos ser convencidos pela Escritura, Senhor, e te glorificar naquilo que cremos e naquilo que fazemos. Que esse domingo santo que nós nos lembramos da restauração de todas as coisas, do novo nascimento, da nova criação, da nova ordem que Cristo Jesus estabeleceu na sua morte, na sua ressurreição, possa servir como um meio de graça do Senhor para nos edificar, para nos fazer comungar juntos, Senhor, e através do Teu Espírito nos fazer crescer espiritualmente. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Podem se acomodar. Hoje nós vamos finalizar nosso estudo a respeito do livro dos profetas, profecias na Bíblia e no Novo Testamento. E eu preparei uma aula menor, apenas uma finalização, tá? É um término do nosso estudo a respeito dos profetas. Como eu disse na semana passada, nós não estamos estudando o livro inteiro. Existem muitos tópicos no livro. Tá? Eu diria até que nós não estamos estudando 20% do livro, tá? Então essas aulas não substituem a leitura, obviamente. Mas o livro vai abordar outros aspectos. Nossa intenção aqui é meio que introduzir o assunto do livro. E eu vou separar a última metade da aula para perguntas, tá? Vocês possam fazer perguntas, vocês façam comentários, guardem suas perguntas. Eu imagino que em 6, 7 aulas que nós demos, vocês devem ter alguns questionamentos, algumas perguntas a fazer. Nós podemos ver alguns textos, trabalhar e tudo mais. Muito bem. Então, começando a aula de hoje, essa aula, nós vamos terminar o estudo dos profetas. Eu já digo que muito do que nós vamos falar hoje nem está no livro, na verdade. É um término do assunto, né? Nós vimos, na última aula, que não existem profetas que irão fazer novas revelações doutrinárias para o povo de Deus. Não existem profetas que irão fazer novas revelações éticas, morais, que irão nos dizer qual tipo de comportamento nós devemos ter e qual tipo de crença nós devemos ter. Muito bem até aqui? Não existem, não é possível que se levantem profetas que nos deem direcionamento teológico, doutrinário e nem moral. Por exemplo, algumas seitas levantam líderes, ou eles mesmos se levantam a si mesmos, não é? E se colocam como autoridade espiritual sobre o povo e dizem, por exemplo, que o povo não pode comer determinado tipo de comida, de alimento. Dizem que o povo tem que ter determinado tipo de relacionamento. Ou dizem que o povo deve crer na doutrina de determinada maneira diferente daquela que a Bíblia nos apresenta. Algumas seitas, por exemplo, que se dizem cristãs, veja, eles acham que são de tradição cristã. Eles colocam revelações pessoais em pé de igualdade com a Bíblia. Eles dizem, olha, a Bíblia é boa. Eles não negam a Bíblia, não. Eles falam assim, a Bíblia é bacana. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas tem uma outra revelação aqui que o fulano recebeu, que é igual à Bíblia. É uma revelação pessoal mística que o fulano recebeu, e eu não vou citar nomes aqui, tem algumas, né, que equiparam revelações pessoais, doutrinárias, morais, à revelação da palavra de Deus. Então nós rejeitamos isso, nós já vimos. Se você ainda tiver dúvida a esse respeito, você pode fazer na segunda metade da aula, mas nós já vimos em diversos textos que esse tipo de atividade profética foi encerrada. Eu quero pedir para você abrir comigo na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, seção 1. Se você não tem aí, provavelmente, né, físico, coloca no seu smartphone.
Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, seção 1. É logo o primeiro trecho. Eu vou ler, se acompanhe comigo. Diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Agora preste atenção no final aí. Isto torna indispensável a escritura sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Olha o finalzinho aí. Isso torna indispensável a escritura sagrada, tendo cessado, encerrado, aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Agora eu pergunto para você, qual é a definição de uma igreja reformada? Como uma igreja pode dizer assim, ó, nós somos uma igreja reformada? Vai acordando aí, vai me respondendo. Oi? Isso, exatamente. Quando ela é confessional. Quando ela subscreve alguns dos símbolos de fé da reforma. Então, a reforma nos deixou símbolos de fé bem claros a respeito de todas as coisas, né? ou podemos dizer das coisas mais importantes, daquilo que é substancial. E nós nos achegamos aqui o símbolo de fé presbiteriano, mais famoso, mais conhecido, mais substancial mesmo, de maior conteúdo. E ele diz aqui, ó, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Você lembra de que texto da Bíblia aqui nessa afirmação aqui? De Hebreus 1, né? Tem 2 Pedro 3. Aqui parece até a transcrição de Hebreus 1. Hebreus 1, havendo Deus falado de muitas maneiras, de maneiras diferentes pelos pais, pelos profetas, tem nos falado agora nos últimos dias pelo Filho. Muito bem. Então, perceba, a Confissão de Fé de Westminster propõe aqui um cessacionismo escriturístico. Nada pode ser acrescentado à Escritura. Um cessacionismo de doutrina e de ética. Então, não é possível que alguém tenha uma nova revelação a respeito da ética que os crentes devem adotar. Não é possível. Tá? Ética inclui muitas coisas. Né? Então, não é possível alguém definir o que os crentes podem comer ou não comer. Certo tipo de atividade que os crentes podem exercer ou não podem exercer. Tudo isso está revelado na Escritura e nesse sentido nós somos cessacionistas completamente. Nós não acreditamos em novas revelações. Muito bem. Então agora eu quero pedir para você abrir em Atos no capítulo 2, versículos de 16 a 21. Eu vou pedir para algum irmão ler em voz alta. Podem entrar. Estamos orando, não. Atos 2, versículos de 16 a 21.
Vamos ver aqui. Pedro aqui está repetindo algo que foi dito pelo profeta Joel, também no capítulo 2 do seu livro profético. Muito bem. O que Pedro está dizendo para aqueles homens? Olha, aquilo que vocês viram acontecer aí, está em Atos 2, versículo 4, esse derramamento do Espírito Santo sobre esses homens, que é evidenciado pela manifestação de línguas diferentes que eles falam, isso aí que está acontecendo é aquilo que Joel disse lá atrás. Preste atenção nessa interpretação, que isso é muito importante. Então havia uma profecia em Joel, apontando para um período escatológico determinado. Veja, e a gente vai comparar, a gente pode comparar os textos de Joel e Atos, você vai ver que Pedro dá uma interpretação um pouco diferente, inclusive ele acrescenta palavras para nos dar uma interpretação mais clara. Então, há uma promessa, há uma profecia que Joel fez, que nos últimos dias aconteceria um determinado fenômeno especial. Perceba aqui, que é próprio dos últimos dias. Pedro está dizendo o seguinte, olha, para aqueles homens, o tempo escatológico prometido ou profetizado por Joel está se cumprindo agora. Olha o texto, acompanhe comigo aí. Nos últimos dias acontecerá que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Agora, olha o versículo de número 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Percebe que ele está dando um marco temporal aqui de início dessa atividade e fim dessa atividade. Nos últimos dias acontecerá. E vai acontecer até quando, Pedro? Até quando, Joel? Até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que nós interpretamos, e é a maneira mais fácil de se interpretar, de maneira preterista, no sentido que o que estava acontecendo aqui era aquela restauração de Israel que era esperada no Antigo Testamento. A vinda do Messias. Veja, irmãos, os crentes primitivos, eles criam piamente que eles viviam os últimos dias. Eles criam. Veja, não os últimos dias cronológicos, porque desde aquele período até hoje nós estamos, já se passaram 2000 anos. Mas os últimos dias são um período escatológico, um período de restauração para Israel. E nós já vimos aqui no estudo, por exemplo, do pequeno Apocalipse, de Mateus 24, no estudo do próprio Apocalipse, que esses fenômenos que nos parecem ser fenômenos naturais, o sol se escurecerá, vapor embaixo do céu, nós já vimos que essa era uma figura de linguagem própria dos judeus para determinar o abalo das nações, o abalo dos governos, a mudança de direção que o mundo estava, que aconteceria no mundo. Então veja, Pedro está dizendo assim, nos últimos dias, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vocês terão visões, vocês terão sonhos até. Tem um período aí, ele está demarcando. Até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que nós sabemos que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Obrigado, Tiago. Posso explicar de novo, mas ficou claro até aqui? Entendeu, Rosana? Está olhando com essa cara para mim de paisagem, entendeu ou não? Se não entendeu, eu repito. Mais ou menos? Isso. Então, assim, veja, a gente vai chegar no final, a gente vai ficando mais claro, tá? Mas para deixar claro aqui, não é que é uma promessa que exclusivamente iria acontecer ali. Não está dizendo isso, só nos últimos dias derramarei. Não está dizendo isso, é verdade. É verdade que não está. Mas essa atividade aconteceria de maneira mais intensa nesse período. É uma promessa específica para um período de tempo escatológico que aqueles homens do Antigo Testamento esperavam. Então veja, irmãos, uma pergunta importante aqui. Pensa comigo. Se era comum ter sonhos, visões, se era comum profetizar, todo mundo profetizava em Israel? Todo mundo profetizava no Antigo Testamento? Se era tão comum assim, por que precisou ter uma promessa de que nos últimos dias o Espírito seria derramado e eles profetizariam? Conseguiu acompanhar ou não? Veja, se é algo ordinário profetizar, porque tem gente que pensa hoje assim, não é? Por exemplo, você chega numa igreja, os camaradas marcam até data para profecia. Tal dia é o culto de revelação. Então, nesse dia aqui, a gente tem revelação. A gente revela o que vai acontecer no futuro. Mas se era tão comum ter revelação assim, por que Deus tem que profetizar através de Joel? Olha, vai ter um tempo em que vocês profetizarão. Se todo mundo profetiza, Joel não estava dizendo nada com nada.
Conseguiu entender o raciocínio? Se é normal todo mundo profetizar, para que Joel precisa dizer? Olha, vai ter uma época aí que vocês vão profetizar bastante. Pode falar. Vai chegar no final. A gente falou um pouco na semana passada, eu vou chegar no final. A gente vai abordar isso. Nós fizemos a distinção, tá? Já durante essas aulas, de exercício da atividade profética, de ser um profeta, de possuir o dom e de determinada graça ou determinado milagre acontecer na vida da pessoa. Nós já fizemos essa distinção. Tá? Uma coisa é ser um profeta. Uma coisa é profetizar, trazer revelações novas a respeito do futuro. Outra coisa é Deus, em algum momento, te dar um aviso, te alertar a respeito de determinada coisa. Nós vamos tratar disso no final da aula. Mas você percebeu aqui a lógica do texto? E eu vou trazer para você aqui algumas evidências de fontes não canônicas, de fontes históricas, para você perceber que essa atividade profética, nesse período aqui, irmãos, não é agora em 2026 não, nesse período aqui dos últimos tempos, no período de Jesus, ela já não era comum. Por exemplo, 1 Macabeus 9:27. Você vai encontrar lá falando a respeito da cessação da profecia. Então veja, livros históricos, livros não canônicos, não servem como base de fé, base de doutrina para nós, mas servem como fontes históricas. Nós podemos perceber o que os homens, qual era a visão de mundo que os homens tinham da época. Então, 1 Macabeus 9:27 fala da cessação da profecia, já antes de Cristo. 1 Macabeus 4:45 e 14:41 falam da vinda de um profeta no futuro. Ou seja, não tinha profeta naquela época. Eles não consideravam um profeta já em Macabeus. Percebe? Qual foi o período interbíblico que a gente teve? 400 anos no mínimo. 400 anos não se levantou um profeta com autoridade escriturística. Então já havia uma vacância na atividade profética naquela época, irmãos. Quanto mais hoje. Uhum. Uhum. Isso. Uhum. Exatamente. Você percebe aí que é um marcador temporal. Não é? Tá... Exato. Uhum. Exatamente. Uhum. Então, não, aconteceu. Não, aconteceu. Só que não a lua, não o sol. Ó, vou te dar um exemplo. Todo mundo presta atenção aqui. Vou te dar um exemplo dos nossos dias. Vou conversar com o Patrick no WhatsApp. Fala, irmão, como é que tá a família? Aí ele me responde: tudo bem, tamo junto. TMJ. Aí eu respondo sempre. Não é assim que a gente conversa? Tamo junto. Aí o outro responde sempre. Tudo bem. Daqui 2000 anos, alguém vai interpretar essa conversa lá na Ásia. Aí o camarada vai criar uma doutrina em cima disso. Aí a doutrina que o camarada cria. Eu pergunto pela família dele. Como é que ele responde? Como é que vai a família? Ele botou: bem, tamo junto. Aí a doutrina do camarada, ó, na cabeça criativa: opa, família sempre tem que morar junto. Tamo junto. Olha a resposta que ele deu. E para reforçar a doutrina, o Henrique respondeu sempre. Ou seja, aí eu crio doutrinas. A gente está interpretando algo que os camaradas escreveram 2000 anos atrás. O sol e a lua escurecerem, o nosso tamo junto é que eu tô sempre junto com o Patrick? Claro que não, quase nunca, no sentido literal, quase nunca tô junto. Mas eu escrevo tamo junto, porque é a nossa linguagem. Então, quando aqueles camaradas falaram: ó, o sol escurecerá, a lua perderá o seu brilho. Pensa comigo. Quando José conta a história lá para o seu pai, né, para Jacó, ele fala assim: olha, eu tive um sonho. Abusado José, né? Tive um sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Jacó precisou de alguém para interpretar o sonho de José? Ou foi na hora? Na hora, Jacó vira e fala assim: por acaso eu e a tua mãe e os teus irmãos, nós vamos nos curvar diante de você. Na hora eles entenderam. Assim como na hora eu entendo o tamo junto do Patrick. Porque é a linguagem que a gente usa. O judeu usava essa linguagem: o sol escurecerá, a lua perderá o seu brilho. O judeu já entendeu na hora. Quando ele leu isso aqui, ele já sabia que não tinha nada do sol pegar fogo. Eles esperavam a restauração, irmãos, de Israel. Se o sol pegar fogo, acabou o mundo.
Uhum. Isso. Exatamente. Tanto é, veja, olha a sequência do texto também, diz assim, ó. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Peraí, se o sol já pegou fogo e a luz, se já se abalou todo o sistema solar, ninguém vai ser salvo. Mas nós sabemos que aqueles que foram alertados por Jesus, pelos apóstolos e tudo mais, eles fugiram de Israel, eles sabiam que haveria uma destruição e eles foram salvos. Salvos não no sentido espiritual propriamente, mas no sentido físico, eles foram salvos. Pode falar. Uhum. Uhum. Exato. E perceba, é algo que aqueles camaradas entenderam na hora. Por isso que eu dei o exemplo do tamo junto. Eu poderia dar diversos. Ninguém, se eu mandar um tamo junto para qualquer rapaz daqui da igreja, ninguém vai entender que é literal, que nós estamos juntos, aglutinados, que a gente não se separa nunca. Ninguém vai entender isso. Você vai entender que é só um valeu. Até a próxima. Né? É uma saudação. Então, é a partir disso que nós temos que interpretar o texto. Vou citar mais uma fonte não canônica, Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século. Ele diz no livro 1, seção 8, de Contra Apião, que não havia sucessão exata de profetas. Presta atenção aqui. Ele não é cristão, tá? É um historiador judeu no primeiro século, Flávio Joséfo, muito confiável, inclusive utilizado como fonte de diversas coisas. Ele diz que não havia sucessão exata de profetas desde Artaxerxes I, rei da Pérsia, ano 465 a.C. Naquela época, os judeus já consideravam que não havia uma sucessão de profetas. Porque, lembre-se no Antigo Testamento, um profeta acabava o seu ofício, surgia outro profeta. Um profeta, cada profeta tinha o quê? O seu moço. Lembra do moço do profeta? Lembra disso ou não? Era o seu estudante, aprendiz, né? Oi? Elias, Eliseu, Geazi, temos diversos exemplos. Então, o profeta tinha um moço que ele ia receber aprendizado para substituí-lo. Nós já vimos em 1 Macabeus, nós sabemos que existe um período interbíblico, nós estamos vendo aqui Flávio Joséfo, um historiador confiável, dizendo não há sucessão de profetas 465 anos antes de Cristo. Não tem sucessão exata, ninguém sabe quem é o profeta de ofício. E veja, o próprio Flávio Joséfo, ele relata fenômenos proféticos, miraculosos, ele relata. Só que ele nunca atribui isso a um profeta, ao levantamento de um profeta de ofício. E outra coisa interessante, quando Flávio Joséfo utiliza a palavra profeta para se referir a pessoas do seu tempo, é sempre um falso profeta. Veja, lá no primeiro século, quando Flávio Joséfo utiliza a palavra profeta para se referir a alguém do seu tempo, ele está se referindo sempre a um falso profeta. Nunca alguém que, de fato, era um profeta levantado por Deus. Então, perceba, já havia uma lacuna, uma vacância, não é? Do exercício, do ofício profético naquele tempo, irmãos. Imagina hoje. Nós já vimos as razões porque nós não precisamos de profetas nos nossos dias. Nós já vimos as razões durante as aulas. Mas naquele período já havia essa lacuna identificada por aqueles homens. Uma observação aqui interessante. Quantos aqui querem arriscar? Quantos profetas nominalmente, são citados no Antigo Testamento? Nominalmente. Porque tem aqueles que são chamados de homem de Deus, profeta de Deus, esses não contam. Quantos profetas você acha que foram citados no Antigo Testamento? Quem falou? Exatamente. Em torno de 50 profetas. Há uma pequena divergência. Se nós contarmos os não nominais, e é difícil, na mosca, é isso mesmo.
Se nós contarmos os não nominais, o que é difícil, por quê? Por que é difícil contar os não nominais? Porque às vezes o mesmo camarada foi citado. Ah, o homem de Deus se levantou e ele pode ser o mesmo homem de Deus em outra passagem. Então é difícil fazer essa análise. Mas se a gente for contar os não nominais, os que não são citados pelo nome, mais ou menos 100 profetas. Num período de tempo, irmãos, de 2000 anos, se nós contarmos Abraão até Cristo. Mais ou menos, né, em torno a discussões históricas, mas mais ou menos 2000 anos. São 50 camaradas em 2000 anos. Você acha que em toda igreja que se abre hoje tem um profeta, ou 2 ou 3 profetas? É que você passa a Bíblia de uma página para outra, deixa eu te contar, passam 50 anos, passam-se 100 anos. Oi? Aham. 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 Todo mundo quer saber o que fazer no futuro. Bora. Se eu puder saber qual passo eu devo tomar amanhã, excelente. Não é? Então, assim, percebe como não faz sentido eu supor que no Brasil, ou no Rio de Janeiro aqui, há profetas espalhados e tantos profetas que receberam, ou que Deus exerce essa atividade através deles, se no Antigo Testamento eu encontro 50 sendo citados num período de 2000 anos. Não é sem sentido? Muito bem. Continuando agora. Agora eu volto para o livro, tá? Volto para o livro. Por outro lado, há um certo aspecto do dom profético que permanece nos nossos dias e que deve permanecer. E eu já adianto aqui que eu vou explicar no final. Isso aqui não é uma aula sobre cessacionismo, sobre visões teológicas a respeito dos dons. Mas eu adianto aqui que algumas pessoas, eu nunca vi como Augusto Nicodemos se define, então eu não vou atribuir isso a ele, não vou botar palavras na boca dele, mas muitas pessoas o definem como um cessacionista moderado. Tá? Então, assim, tudo que nós vamos ouvir aqui, em tese, a partir de agora, talvez eu tenda a concordar com ele em muitas coisas, tudo que nós vamos ouvir daqui em diante é a visão de um cessacionista moderado. Ok? Depois nós vamos ver aí o que é a diferença, bem brevemente, o que é cessacionismo e cessacionismo moderado, e também o que é o providencialismo. Alguém já ouviu falar em providencialismo? É uma visão também reformada a respeito dos dons. Alguns puritanos, inclusive, eram providencialistas. Muito bem. Então, segundo o Nicodemos no livro, algumas atividades do dom profético, algumas características do dom profético permanecem. Por exemplo, os profetas faziam análises adequadas a respeito do seu tempo. Eles olhavam para o seu tempo e identificavam o que estava acontecendo. Então, nós cremos que essa característica didática, digamos assim, do dom permanece hoje. Uma análise correta das Escrituras. Uma aplicação correta das Escrituras. Quando em cada igreja um pastor se levanta para preparar o sermão durante a semana, perceba, de onde vem aquelas meditações? Quem é que coloca no coração? Sabe quando você sai do culto e fala assim, rapaz, essa mensagem aí, acho que o pastor sabe da minha vida, alguma coisa está acontecendo que eu acho que ele está falando a respeito de mim. Sabe quando isso acontece? Então é possível crer que esse aspecto do dom profético ainda atua hoje. Não que alguém possa dizer que é profeta, que exerce essa atividade de ofício, mas aquilo que nós vimos que o Augusto Nicodemos chama de impulso profético, aquilo que ele chama de impulso profético pode acontecer hoje. Por exemplo, um pregador preparou lá o seu sermão, tudo direitinho, e por causa das diversas limitações que os homens têm, ele não atentou para um monte de coisa que tinha que atentar. Ou ele não sabia como aplicar de determinada maneira para a igreja e a igreja precisava ouvir aquilo. É possível, o livro diz, e aí nós vamos falar no final quem concorda, quem discorda, mas é possível que Deus se manifeste através do pregador e ele não tenha preparado necessariamente aquilo ali, aquele discurso, é algo que ele não preparou previamente, mas durante a mensagem ele pensa em determinada aplicação, ele aplica o texto de determinada maneira, veja, tudo dentro da hermenêutica correta, mas ele faz uma aplicação que às vezes ele não preparou antes e fala ao coração de determinado irmão ou da comunidade inteira. Então o livro defende que é possível que Deus fale dessa maneira extraordinária ainda através da pregação da palavra. Muito bem?
Quem concorda? Quem discorda? Você vai perceber que, nesse sentido, é muito mais uma questão de nomenclatura do que propriamente do que acontece. Porque, veja, irmãos, se a gente vai supor que a pregação é só uma explicação humana, intelectual do texto, qualquer um que não é regenerado, que tem uma boa interpretação de texto, sabe, conhece o português, pode pregar. A gente vai partir desse princípio. O Alexandre de Moraes, que é um excelente orador, por isso que ele está fazendo esse tumulto todo, porque se ele não fosse, ele não conseguiria. Ele é um excelente orador. A gente vai começar a supor que homens desse tipo, não regenerados, podem pegar as escrituras e pregar. Se não existe nenhuma atividade espiritual, se não é Deus falando com a igreja, como os nossos símbolos de fé falam que é Deus falando com a igreja no meio da mensagem, a gente vai supor que qualquer não regenerado pode pregar. E não é verdade, nós sabemos. Existe uma atividade espiritual, existe um caminho que Deus conduz à igreja. Só que alguns vão chamar de características do dom profético, e outros vão dizer simplesmente, como no providencialismo, que é uma graça daquele momento. Não é parte do dom. E até mesmo os sensacionistas vão dizer, olha, é uma iluminação especial. Eles vão chamar de iluminação especial. Mas tem que chamar de alguma coisa sobrenatural, percebe? Tem que dizer que é alguma coisa sobrenatural. Não pode ser só ler o texto, senão todo professor de português vai poder ser um pregador. Direcionado. Uhum. Uhum. Exatamente. Então, nesse sentido, os sensacionistas moderados, digamos assim, se é que o Augusto Nicodemos o é, não vou botar palavras na boca dele, repito, toda vez que a palavra de Deus é pregada, o dom profético está sendo exercido na igreja. Nós podemos afirmar dessa maneira. Toda vez que a palavra é pregada de maneira fiel, não quando ela é utilizada como subterfúgio para obter certas coisas, para defender agendas, não é isso não. Mas quando a palavra de Deus é pregada de maneira fiel, nós podemos afirmar que o dom profético está sendo exercido. Mas a ressalva é um dom profético num caráter ou com uma característica didática, nunca revelatória. Não é revelação, é didático. Ainda que seja extraordinário. Por quê? Porque eu não conheço a vida de ninguém. Por exemplo, quando eu vou pregar, ou quando outro irmão prega, a gente não sabe a vida que o fulano fez ou deixou de fazer. E às vezes Deus quer exortar o camarada num pecado que ele está cometendo, num caminho errado que ele está seguindo, numa crença errada que ele está tendo. Deus quer exortar. O pregador é limitado, o que Deus faz? Age pelo Espírito Santo, de maneira sobrenatural. Agora, o camarada virou um profeta por causa disso? Não virou um profeta. Pode ser que ele faça isso uma vez, em algum momento, e nunca mais. Vou dar um exemplo aqui, ou alguns exemplos, não é? De revelações particulares. Nós falamos isso na semana passada, eu vou entrar na pergunta da minha mãe. Nós falamos isso na semana passada, né? O livro responde essa pergunta. É possível, nós já vimos que não é possível revelações gerais para a igreja, doutrinárias, éticas. Isso a gente já sabe que não pode, já vimos os textos. Mas é possível que existam revelações particulares? O livro responde o quê? Sim, é possível. Nós não temos um texto dizendo que não, porém, essa é uma maneira muito excepcional de Deus se revelar aos homens. Muito excepcional. É tão excepcional que ele chama de milagre. É um milagre. Vou te dar um exemplo. É possível o homem andar sobre as águas? É possível andar sobre as águas, Oswaldo? É possível? Se andar é o quê? É um milagre, não é? É um milagre. Então, Pedro andou sobre as águas. Então é possível, se Deus operar ali um milagre? É possível. Significa que Pedro andou de novo ou que alguém vai andar sobre as águas? É um milagre. É Pedro quem possui esse poder, esse dom, essa característica? Não é. Eu sei que é um exemplo simplório, tá? Apenas para tentar que você enxergue coisas miraculosas como um milagre, como uma exceção. Vou te dar 2 exemplos. Pode falar. A mula não fala, né? Mas com Balaão, a mula falou. É excepcional. Spurgeon era sensacionista. E até onde eu sei, ele não era sensacionista moderado, não. Ele era sensacionista mesmo. Muito bem. Spurgeon era sensacionista. Mas tem uma história. Eu já adianto que eu não tenho por que duvidar do Spurgeon. Né? Inclusive, ele era sensacionista. Então, um grande homem de Deus. Tem uma história que ele está no meio de uma mensagem no Tabernáculo Metropolitano, em Londres, pregando. E no meio da mensagem, Deus revela
a ele, de maneira particular, que tinha um menino que tinha roubado uma luva do seu patrão. E aí ele vai lá e para a mensagem, bem rapidamente, fala: ó, essa luva aí não é sua, você roubou. E ele volta a pregar. E aí no final do culto, o menino vai lá, procura o Spurgeon e fala: ó, é a primeira vez que eu roubo, eu nunca tinha roubado, e eu roubei mesmo, é verdade, eu roubei. E aí ele vai lá e eu vou devolver para o meu patrão e tudo mais. Então, perceba, esse é o método normal de Deus fazer? Não. Mas aconteceu com o Spurgeon, desde onde esse relato verídico. Não sei se vocês já estudaram, por exemplo, biografia ou a história dos avivamentos na época de Jonathan Edwards. Os dois grandes avivamentos que aconteceram. Você vai se espantar o que um puritano é capaz de fazer. Então, assim, naquele grande avivamento de Jonathan Edwards, aconteceram coisas extraordinárias. Muitos milagres de cura aconteceram. Significa que vai acontecer hoje de novo? Não. Significa que aqueles homens tinham esse dom? Não. Significa que Deus, por alguma razão, Deus tinha motivos para realizar esse tipo de atividade naquele período. Então perceba que são coisas que não estão distantes do que nós cremos. São os puritanos. Aqueles homens tão importantes que produziram documentos de fé que nós nos debruçamos doutrinariamente sobre eles. Dúvidas, perguntas? Vamos seguir? Mais 5 minutinhos? Aham. E, tipo assim, foram coisas também aconteceram extraordinárias. Mas não foi um verdadeiro avivamento, porque pouco aconteceu ali, mas vidas de fato não foram transformadas. Então, ele tem, não sei se é ele que escreve, se é alguém próximo a ele que começa a escrever, que, tipo assim, que houve um resultado final, alguma coisa assim. Eu não vou ver o livro. Ó, pode ser que a respeito de uma comunidade específica ou a respeito de um período específico durante esses avivamentos, de fato não tenha existido uma mudança ética e moral. Pode ser. Mas o que se tem relato é que, obviamente que não todos, mas boa parte da comunidade foi impactada moralmente. Isso, a Sara. Transformado. Tipo assim, às vezes a gente acha que esse avivamento, mas verdadeiro avivamento não mudança. Isso, de comportamento, exatamente. Isso aí. Não, exatamente. Avivamento, obviamente, não são essas manifestações místicas, nós sabemos disso. Mas aconteceu em alguns períodos da história, e eu estou citando homens nos quais nós confiamos e respeitamos, e eu não estou nem indo para relatos, irmãos. A gente já conversou aqui sobre a possibilidade da Sarah Edwards, por exemplo. Alguns dizem que ela já levitou, tá? Eu já pesquisei isso. E antes dessa aula, eu pesquisei, eu usei tudo que é IA. Eu embarquei na tua, Oswaldo. E tudo que é IA eu pesquisei se Sarah Edwards, se tinha fonte. Falei, qual a fonte que Sarah Edwards levitou? Porque tem essa história que conta, né? E eu não achei. Então eu vou parar de falar que isso aconteceu. Porque eu já ouvi muitas pessoas dizerem. Enfim, então como não tem confirmação de fonte histórica, eu vou parar, eu não estou nem exagerando, mas assim, com relação aos milagres, esses aconteceram em profusão. Muitas pessoas eram curadas, muitos tipos de êxtase espiritual aconteceram, tá? E muitas conversões nesse período. Muito bem. Seguindo para o final, irmãos, para deixar aberto para perguntas, esse não é o método, porque eu tenho que deixar isso bem claro, tá? Esse não é um método ordinário com que Deus fala e revela a sua vontade aos homens. Porque senão a gente vai falar o seguinte, olha, então já que pode acontecer, eu vou correr atrás disso. Bom, você falou que pode acontecer. Mas lembre-se do exemplo que eu dei. Eu estou comparando com Pedro andando sobre as águas. Pode acontecer. Por causa disso, você vai ficar tentando. Você vai na lagoa aqui de Araçatiba, você vai ficar tentando andar na lagoa? Então, esse não é um método que Deus fala. Pode acontecer? Pode acontecer. Vamos lá. Por que pode acontecer exegeticamente falando? Exegeticamente, dentro do texto bíblico. Por que eu tenho que dizer que pode acontecer? Porque Deus é livre. Deus é soberano. E eu só posso dizer que Deus não pode fazer algo dentro daquilo que ele mesmo disse que não pode. Porque tem coisas que Deus disse que não pode fazer. Deus disse que não pode mentir, então Deus não pode mentir. A Bíblia diz que Deus não pode mudar, então Deus não pode mudar. A Bíblia diz que Deus não pode tentar a ninguém, então Deus não pode tentar a ninguém. Então tem coisas que a Bíblia diz que Deus não pode, e essas eu afirmo. Todas as outras, Deus é livre para fazer. Mas eu tenho evidências bíblicas de que existem métodos nos quais Deus trabalha. E o método de Deus revelar questões pessoais, particulares da nossa vida, não é a revelação pessoal. A revelação profética, melhor dizendo. Não é esse o método. Henrique, qual é o método?
Olha que coisa interessante. Romanos 12. Abra comigo. Romanos 12, 2. Qualquer irmão pode ler, só o versículo 2. Não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então perceba, quando as pessoas procuram revelações particulares, o que elas querem saber? A vontade de Deus. É a vontade de Deus eu entrar na faculdade e tal? É a vontade de Deus eu casar com fulaninho? É isso que as pessoas querem saber. Só que a Bíblia está nos mostrando qual é o método que Deus utiliza para nós conhecermos a vontade de Deus. Ele diz aqui, ó: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que eu experimento a vontade de Deus? É procurando profetas? Procurando revelações? Não é. É transformando e me renovando pela renovação da minha mente. Percebe? Então, o próprio processo de santificação é o método que Deus utiliza para me mostrar a sua vontade. Então, veja, irmãos, a própria confissão de fé fala isso. O bom senso é uma maneira que Deus faz para me revelar a sua vontade. Sabia? O bom senso. Por isso que quanto mais maduro a gente vai ficando, espera-se que a gente tome melhores atitudes. Porque o bom senso, a maturidade. A Bíblia fala do conselho dos mais sábios, dos mais velhos. Não é? Nós pegamos as pessoas mais experimentadas na fé e mais maduras na vida mesmo, com mais idade, pessoas que passaram por mais experiências, e nós ouvimos aqueles conselhos delas e nós tomamos decisões. A interpretação da palavra de Deus. Veja, Jesus no deserto. Jesus não recebeu uma revelação ainda. Eu sei que ele é Deus, mas ele é homem. Jesus não enfrentou Satanás através de uma revelação. Olha, Satanás vai vir. A Bíblia não narra isso. E uma vez que ele vai vir, vai acontecer isso, isso, isso. E aí você já está preparado para a tentação. Não. Jesus rebate Satanás como? Pela palavra. Olha, está escrito isso aqui. Você está me ofertando tal coisa que é contrária à palavra de Deus. Muito bem. Então, quando nós somos renovados na nossa mente pelo Espírito Santo, esse processo de santificação, nos faz o quê? Ter a mente de Cristo, e nós podemos discernir, assim como Cristo discerniu no deserto. Eu sou capaz de discernir pela própria palavra de Deus, pelo bom senso, pela maturidade, pelo conselho de outros irmãos mais maduros. Não é revelação particular. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum apóstolo nos encorajando a buscar revelações particulares. Você não vai encontrar também dizendo o seguinte: olha, fique tranquilo, quando você estiver em dúvida e não souber o que fazer, vai aparecer alguém, vai aparecer um profeta e vai falar com você. Você não encontra isso. Você encontra o quê? Mandando orar, mandando se aconselhar com alguém mais experiente. Você vê ele mandando nós congregarmos. Percebe? Esse é o método ordinário que Deus utiliza. Então pode acontecer, irmãos, nós não podemos afirmar no texto, exegeticamente, que profecias não podem acontecer milagrosamente. Agora, historicamente, nós podemos afirmar que não existem profecias à profusão como nós vemos hoje. Não existem profecias dessa maneira. Desde os Macabeus. Muito bem? Perguntas? Dúvidas? Isso eu vi isso. Só que viciado assim. Você precisava argumentar de correto. Elas argumentam assim, você não viu para lá. Você não viu o que eu vi. Entendeu? Assim, você não viu na situação. Nada que você mostra na vida não vai ser jeito. Eu vi isso. Eu vi isso. Eu sou não adianta você falar nada do que ela não vai entender. Ele não quer ver. Ela fala assim, você não vai falar para você ver. Se desce lá, você não vai ver. Você mostra que pessoas simples que foram reveladas hoje. Pessoa rica fica lá com a chance de a verdade. Não adianta para ela falar que é Deus, ela quer acreditar que é Deus, que é o Espírito Santo, ela tem aquele êxtase que move ela na igreja. Não só uma base de verdade no coração, é um motivo muito diferente
Inclusive o livro vai continuar falando, nós não vamos abordar, porque nós vamos encerrar hoje. Hoje foi só uma aula para fechar, para ter perguntas, para a gente bater um papo. Você que não acompanha as outras aulas, você pode ir lá acompanhar. Tem toda a nossa base bíblica, todos os textos que nós utilizamos para mostrar que não há mais revelações e tudo mais. Está tudo lá guardado. Hoje é só para finalizar. Mas o livro vai continuar dizendo justamente isso, a respeito do perigo das falsas profecias. Tá? Porque uma vez que não existem mais verdadeiros profetas, os que existem são falsos profetas. Esse é um perigo. Já era um perigo no Antigo Testamento. Era um perigo terrível na era apostólica, nós vemos isso em algumas epístolas, nós temos estudado epístolas gerais nos quais os falsos profetas ocasionavam destruição terrível, e é um perigo nos nossos dias também. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos tomar o exemplo de Paulo aqui. Paulo disse assim: por causa da grandeza das revelações que eu recebi, foi-me posto um espinho na carne, o qual 3 vezes eu pedi para Deus retirar. Mas Deus me respondeu: a minha graça te basta. Percebe aqui comigo. Nem Paulo, o grande Paulo, estava preparado para a grandeza daquelas revelações. Nem Paulo estava. E a Bíblia afirma: ele iria se orgulhar e se ensoberbecer. E para que não se ensoberbecesse, Deus lhe colocou um espinho na carne. As pessoas pensam assim, ó: eu estou preparado, eu já tenho maturidade suficiente, eu estou preparado para receber esse dom de Deus. Eu vou chamar de dom aqui qualquer coisa, tá? Uma vida financeira estável, uma família estruturada, filhos prósperos, um ministério. As pessoas pensam assim, olha, eu tenho maturidade, eu já passei por muita coisa, agora eu já alcancei essa maturidade. Não alcançou. Homem nenhum alcançou. Nenhum de nós aqui alcançou maturidade alguma para nada que recebemos da mão de Deus. Nós precisamos da graça de Deus para sermos sustentados. Paulo não tinha maturidade, irmãos. Ele subiu ao 3º céu. O 3º céu ali é a referência ao céu onde Deus habita, digamos assim, né? Que os judeus faziam separação. O 1º céu é aquele que a gente vê aqui, o universo, tudo mais. Muito bem. Então, ele foi ao céu onde Deus está. E ele não estava preparado para isso. Ah, mas Paulo devia ter maturidade já. Paulo era experimentado, poxa. Não era. Ele ia se ensoberbecer. Todos nós, nenhum de nós está preparado para nada. Você acha que está preparado? Não, agora já sofri muito na vida. Agora eu estou preparado para receber aquele cheque mais gordo, vou ver uma vida mais estabilizada, sabe? Agora vai vir tempo bom para mim. Eu tenho maturidade para isso? Não tem. Você não tem, eu não tenho, e homem nenhum tem. Então, quando você diz que os homens começaram bem, é porque, em algum sentido, eles receberam graça de Deus naquele período. Mas se Deus não estiver mantendo o homem, preservando o homem ali, na sua presença, na sua graça, ninguém está preparado. Paulo não estava. Paulo precisou de um espinho na carne. Todos nós precisamos em algum sentido, não é? Falar tal coisa para mim, eu vi acontecer. E quando não acontece, Pois é. uma filha de Deus pede útero, porque foi revelado várias vezes para ela ir gerar, e ela quase morre por causa de uma endometriose, porque ela foi insistindo, eu vou gerar, os médicos. Sai da cirurgia, a conta ela quase pegou o destino, porque prometeu a ela para engravidar. Hoje, graças a Deus, ela tem uma filha, que não é biológica dela, mas ela quase morreu por causa de profecia. A outra foi revelado para ela que ela estava grávida, né, que aquele bebê ali ia ser um servo de Deus, tal coisa. E quando ela foi fazer a primeira educação, mostrou que ela não estava grávida. Na realidade, ela tinha gerado um óvulo sem embrião. E tem que fazer uma coletagem. Imagina o que isso causou na mente dela. Causa muita destruição. Sem dúvida. As pessoas se apegam naquilo. Não, mas eu também já aconteceu comigo no ter, né? Particularmente, realmente aconteceu. Só que eu não fico presa naquilo, eu não posso viver naquilo. Porque pode ser alta na minha mente. Sim. Nosso coração é altamente enganoso, não é?
E existe uma coisa chamada viés de confirmação. Sabe o que é viés de confirmação? Quando você tem determinada posição, ou quando você quer crer em determinada coisa, e você ouve algo naquele sentido, você confirma. Na política acontece muito isso, né? O camarada é Bolsonaro. Então, tudo que vem do Bolsonaro ou da direita, o camarada fala que é bom. E se o camarada é Lula, tudo que vem da esquerda é bom. Já viu aquelas brincadeiras, aquelas pesquisas, que o cara vai lá, finge que foi o Bolsonaro que falou alguma coisa, mas foi o Lula? Aí a pessoa vai lá, viés de confirmação. Ah, quem falou foi o Lula? Então é bom. Mas era o Bolsonaro que falou. Serve para os dois lados. Serve para o mundo espiritual, para as nossas crenças. Nós temos... um homem tem essa natureza de viés de confirmação. Então, quando a gente vê algo, ou a gente ouve algo que a gente acredita, ou a gente ouviu uma profecia e determinadas coisas na nossa vida se encaixam com essa profecia, às vezes não é nada daquilo. Eu também já, vou confessar para vocês, irmãos, já ouvi certas coisas de certas pessoas que pareceram se concretizar. É como diz o ditado, né? Até um relógio quebrado acerta 2 vezes por dia. Ela errou um monte. Essa pessoa errou um monte, acertou algumas, talvez. A gente se fortalecer, a gente faz a analogia da célula do dinheiro. Com qual você, para você saber qual é a falsa, o que você faz? Você busca conhecer a verdadeira. Exato. Assim, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, quanto mais na reunião da mulher, a gente estava falando sobre isso. Né? A gente até usa o exemplo das torres, das muralhas de Jericó. Aham. Foi Deus que agiu, mas agiu diante da obediência do seu povo. Ou seja, o meio todo que Deus agiu foi a obediência. Só que nós, muitas vezes, a gente ignoramos esses meios de graça, né? E a gente se enfraquece quando algo acontece, ou quando vem esses falsos profetas, e a gente acredita em tudo que eles falam. Então, assim, eu penso que quanto mais a gente se fortalece, quanto mais a gente olha para o que é verdadeiro, mais a gente cria essa caixa, né? E tipo, bagagem para que quando o dia mal chegar, a gente tenha esse acúmulo de coisas verdadeiras. Exatamente. Mas, tipo assim, uma revelação, né? Alguém pode chegar, um ministro, ela pode chegar e falar para você, revelar alguma coisa que vai acontecer. Aí na semana acontece exatamente o que ele revelou. E aí, com o passar dos anos, você vai vendo algumas coisas que vão acontecendo dentro daquela igreja que vai te mostrando o que realmente era. Porque aquela igreja começa a se discutir, começa a ter um monte de coisas erradas dentro da igreja. Então, hoje, né, o que eu percebo? Que realmente o que é pregado aqui, e eu sou mal aqui, o que é pregado aqui realmente é verdade. Porque se as pessoas não seguirem aquilo que realmente a Bíblia fala, explica, vai se perder. Vai se perder. Porque imagina a gente para depois, se ele for realmente, né? A pessoa que Deus quer, ele vai resgatar. Mas vai se perder, mas pode ser complicado. Então, tudo isso aí, por isso que eu falei que nós temos o viés de confirmação. Tudo isso aí que a gente acha que aconteceu, muitas vezes é só viés de confirmação. Nem aconteceu. E como eu conheço a sua vida, não era profecia não, fica tranquilo. Não era profecia. Não tinha nada de profecia naquilo ali, pode falar. Realmente acontecer essas manipulações, esses avivamentos, mas talvez seria Deus usando isso para a proteção das pessoas. Podem acontecer milagres, coisas extraordinárias para confundir o seu povo, sim. Deuteronômio mesmo diz, olha, se levantar aí profetas fazendo milagres, olha, eles fazem milagres, fazendo grandes coisas, e eles tentarem levar vocês a outros deuses, eu estou testando vocês, eu estou provando vocês. E o próprio Jesus disse, olha, naquele dia, muitos dirão, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós falamos outras línguas, em teu nome nós fizemos muitos sinais. O que Jesus disse para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então, ser um filho de Deus, né, é ser salvo da iniquidade, do pecado, do poder do pecado. É isso que é ser filho de Deus, ser conformado à imagem de Cristo. Não ter dons miraculosos. Isso pôde acontecer durante um período da igreja. Veja, irmãos, hoje a gente vai fechar, tá faltando 3, 4 minutinhos. Mas assim,
essa aula não é para ser entendida de maneira isolada. Isso aqui é só um fechamento que a gente está batendo um papo para a gente encerrar. Toda a evidência escriturística de que as profecias cessaram, nós estudamos nas outras aulas. Nós vimos que a lei e os profetas profetizaram até João. Nós vimos que a fé nos foi dada de uma vez por todas. Nós vimos que Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas a nós nos falou pelo Filho. Então nós vimos muitas evidências nas Escrituras de que essa atividade miraculosa de Deus tinha um propósito no período apostólico. Qual era o propósito, irmãos? Confirmar aquela mensagem, espalhar aquela mensagem. Veja, como é que você confirmaria que nasceu um homem carpinteiro e ele é o Filho de Deus, morreu na cruz como 2 ladrões morreram ao seu lado? Quem me diz que ele também não é um ladrão como aqueles outros 2? Como é que você comprova isso aí? Através dos sinais, a pregação da palavra, claramente, a apresentação de Cristo no Antigo Testamento, mas aquela mensagem é confirmada com sinais. Entende? Então, foi um período específico na igreja para que a igreja se estabelecesse. Nós não precisamos mais disso. Qual seria a função de um profeta hoje? Diz para mim. Qual seria a função? Não tem função, não tem nada para acrescentar. Sim. Pois é. Sim. 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 Exatamente. Ainda que fosse verdade. Aham. Exato. Sim. 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 Aham. É sim. Sim. Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Podemos encerrar. Vocês estão ouvindo o que ele está falando? Não? Tenta falar um pouquinho mais alto, senão eu te fecho o microfone. Não, então. Esse aqui é o 14, é um texto que responde a pensar e que um texto que ajuda bastante a gente quando estava para sair desse sentido. Ele vai responder justamente sobre muitas vezes o profeta ele pode receber uma profecia da parte de Deus, mas é uma profecia enganosa, ele quer transmitir ao povo para testar aquilo que está.
Mas nós já vimos que até nesse sentido, a atividade profética se encerrou no Antigo Testamento. Assim, veja, o que ficou hoje para nós, se ficou, para aqueles que são sensacionistas moderados, digamos assim, é a atividade didática da profecia. A exortação, o consolo. Lembra dos textos de Paulo, falando dos profetas? Aquele que profetiza para consolar, para exortar, para edificar. Então, a característica didática da profecia pode permanecer. Agora, a característica revelatória ou revelacional, ela encerrou. Seu marido está te olhando. Revelação é 11h15, começa a mensagem. Aos que não assistiram, na quinta-feira agora, né, 2 dias atrás, nós falamos a respeito da doutrina da conversão. Se tiver um tempinho, quiser ouvir minha voz durante 30 minutos, você coloca lá para assistir. Doutrina da conversão. Por quê? Você falou que muitas pessoas se convertem. É uma boa palavra para utilizar. Por quê? Porque a Bíblia faz referência a conversões falsas. Conversão não é sinônimo de regeneração, como nós pensamos. Então, existe uma doutrina maior, chamada doutrina da aplicação da obra de Cristo. E dentro dessa doutrina maior, doutrina da aplicação da obra de Cristo, existem doutrinas menores. Uma é a regeneração, vocação eficaz. A outra é a doutrina da conversão. Então, existem falsas conversões, existem conversões repetidas. Veja, não existe regeneração repetida, salvação repetida não existe, mas conversão repetida existe. Uhum. Uhum. Eu diria, eu entendi, não, eu entendi perfeitamente o que você disse. Assim, eu não diria que a pessoa se converte por aquilo ali. Eu diria que a pessoa pode se converter nesses ambientes. É claro que sim, nesses ambientes, né, desregulados, desajustados na doutrina, pessoas podem se converter nesses ambientes. É claro que pode. Agora, não é essa atividade que faz converter. Claro que não é, né? É a atuação do Espírito. Não, sim, só para a gente deixar claro, né? Mas é possível sim nesses ambientes. Vamos orar? Oi? Pois é. Teve gente que se converteu com Caio Fábio, como disse o Rafael. Verdade. Muito bem. Vamos ficar de pé? Você se converteu com Caio Fábio? E tem que batizar de novo, hein? Não vem, não. R.R. Soares, a disputa é seríssima. Vou parar de falar que isso aqui é gravado, né? Tô falando nome de um monte de gente aqui. Não que alguém vai me ouvir, né? Vai nos ouvir aqui em Maricá, mas... Muito bem. Vamos orar então para encerrar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de termos estudado, Senhor, durante esse período de meses, esse assunto tão importante para nós, Senhor, porque ele preserva a santidade do teu nome. Ninguém pode dizer que o Senhor disse algo se o Senhor não disse. O Senhor é santo, o teu nome é santo, o Senhor é zeloso pelo teu próprio nome, e nós, Senhor, queremos ter muita reverência, muito temor ao falar a respeito daquilo que o Senhor disse. Por isso, dá-nos compreensão e entendimento a respeito da tua palavra, dá-nos iluminação espiritual, para que possamos ser fiéis, Senhor, àquilo que o Senhor nos ensina e nos revelou firmemente na sua palavra. Continua conduzindo, Senhor, todas as atividades nesse domingo, no dia do Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.